コースター落ちてゆくよパニックのその上景色逆さになると愉快さ山さお尻に見える悩む時間はないよどこかに潜むびっくり会いたいからチャラチャラ頭からフォローが夢詰め込めるチャラチャラ笑顔ウルトラデートで今日もアイアイアイアイチャラチャラ何が起きても気分はヘノヘノカッパチャラチャラ胸がパチパチするほど騒ぐ元気玉A paz reinava no universo desde o confronto com o Moro. Jaco estava a navegar na internet quando um patrulheiro lhe diz para irem à prisão. Lá, uma das irmãs mete-se com o Jaco e o outro patrulheiro afirma ter recebido um sinal de um pedido de socorro na cratera onde Moro morreu. Ninguém sabe o que é. Nisto, o panda do Kung Fu só quer sair para encher o bucho e eis que um dos prisioneiros diz que o 7-3 não morre e que era apenas uma máquina que roubaram. E o panda afirma que a patrulha deveria ter confirmado a morte do 7-3, mas a dada altura, pequenas partículas começam a formar-se na cratera e a cabeça do androide volta a formar-se. Os patrulheiros decidem ir averiguar a veracidade do panda. Ao chegarem lá, não encontram nada, mas escondidos estavam dois indivíduos com a cabeça do 7-3 num recipiente que imediatamente partem do planeta. Alguns meses se passaram e, alguns bem longe da Terra, um tal chamado Goichi dá a entender que era o criador do OG-731 e conseguiu recuperá-lo, mas além aproximava-se uma nave. O tripulante tinha o nome de Granola e preparava-se para invadir a nave de Goichi. Então o líder chama todos os soldados perante a invasão e no meio de um grande tiroteio não conseguiram fazer nada. Logo ele ativa a artilharia OG, uma multidão de androides parte à ofensiva, mas um óculos chamado Utomiru lê a classificação dos androides e o Granola abate cada um deles facilmente, com tiros certeiros sem falhar um único, ao que avista uma porta e lá estava o procurado OG-731 pela metade. Todos nós nos perguntamos quem é este tal Granola? Ele é um sobrevivente. Há muitos anos existia uma raça que causava o terror no universo. Eram eles os Saiyans, que destruíam tudo. Então, Granola acorda de um pesadelo e tem com ele o androide. Nisto, ele afirma odiar o Frieza e que os macacos gigantes foram os causadores da extinção da sua raça, os Shiryuianos. Nisto, o Goku tenta apanhar o peixe oráculo no planeta do Bills, pois o Whis tinha que lhe dar uma injeção de vitaminas, visto que ele não conseguia dormir. Ele afirma que quando acontece, quer dizer que algo mau está por vir, mas pode não ser. E o Goku fica desapontado por não ter alguém forte para lutar e o Bills enfurece com o Goku. O Goku ativa o instinto superior completo e continua o seu treino com o Whis. A uma velocidade enorme, o Goku cria várias almas dele mesmo em volta do Whis, que muito facilmente se esquiva e acaba com todas. Então salta e encontra o verdadeiro chutando-o tão violentamente que o Goku volta à forma base. O Whis afirma que o Goku nunca conseguirá se continuar a copiar o Whis. O treino recomeça com o Goku no estágio completo do instinto, mas o Whis faz gato de sapato dele e afirma que o instinto dele é melhor do que o do Meros, mas é pior do que o Daishinkan. E Goku logo se excita perante o caminho longo ainda a percorrer. O Bills questiona se o Vegeta não quer ter aquele poder, ao que ele diz não ser assim. Então Bills afirma haver outra técnica usada pelos deuses, uma apenas usada pelos deuses da destruição, e diz ainda que não treinará o Vegeta, mas em contrapartida ele poderia roubá-la se conseguisse.
Granola chega a um palácio com o androide. Então, um gajo qualquer chamado Soshiro alegra-se pela captura do OG-731 e pede para dividir a recompensa. Logo, Granola aponta-lhe os dedos e afirma matá-lo caso toque no androide. Perante um tal de Eric, ele entrega o 7-3. Após confirmarem que é verdadeiro, logo entregam o dinheiro ao Granola, que de imediato questiona se o Eric vai criar um exército com o androide, mas ele diz que apenas o dinheiro importa e nada mais. Eric afirma que quem domina o universo não é quem possui o maior exército, mas sim quem tem mais conhecimento, e diz não ter mais nada para o Granola, e ainda informa que o Frieza voltou. Ora bolas, o Frieza não aprende. Neste exato momento, o Granola exalta-se e pede a localização do Imperador, ao que Eric lhe diz que ele não é páreo para o Frieza. Então, ao aproximar-se, um dos membros ali dá um enxovalho no Granola, mas o Eric diz ao Granola para ter paciência, visto que eles também odiavam o Imperador, e pede ao Gas para o deixar, e o Granola então sai. Nisto, Eric preocupa-se com o poder do Frieza e dá a entender que o Gas era o mais forte ali, e talvez até mais que o Imperador, e fazer o Granola matar o Frieza era uma jogada de mestre. A caminho do planeta dos Shiriarus, ele é atacado pelo Soshiro, que vinha atrás da recompensa. Ao pousarem num asteroide ali perto, o Granola diz para eles entrarem para dividir o prémio, mas não estava ninguém além da sua IA. Então, Granola logo atinge os vários criminosos, ficando só a sobrar o Soshiro. Granola aponta direto ao coração do malfeitor e então ele rende-se e foge. Granola sai do asteroide e afirma não estar ainda ao nível do Frieza. No planeta do Bills, o peixe oráculo sonhava. O guerreiro mais forte estava prestes a nascer. Granola chega então ao seu planeta, o Cereal. Com a nave um pouco danificada, ele decide tirar uma folga. Enquanto isso, decorria um bate-papo com um dos Shugaianos e sabemos então que o avô do Granola tinha por volta dos 500 anos de idade e conta que os Hita criaram aquela cidade para os pequeninos e não para o Granola. Há cerca de 40 anos, os Hita reconstruíram o planeta após a passagem devastadora dos Saiyans e venderam-no aos Shugaianos. Essa era a razão pelo qual o planeta já não era mais da raça do Granola e ele jamais esquece o sucedido. Bills questiona sobre os Saiyans e se a culpa das suas atrocidades era do Frieza. Vegeta afirma que o povo dele já estava sentenciado, mesmo antes disso. Então, o Bills diz que tudo aquilo era ridículo e o passado do Vegeta era essencial para alcançar o poder Hakai, e de imediato destrói um planeta de enfeite ali perto, causando uma enorme explosão que até o coitado do peixe oráculo caiu do seu aquário. O Whis reclama com ele e o Goku arrepia-se com aquilo. Vegeta questiona o que tinha de fazer para obter tal poder. Então o Bills agarra-lhe na cabeça e atira-o ao chão e diz que o Vegeta precisa libertar-se da culpa da sua raça e lança-o contra uma árvore violentamente. Após isso, ele afirma que a causa da destruição do planeta Vegeta foi do próprio Bills e ordena que o Vegeta o ataque. Então ele transforma-se em Super Saiyan Blue e o Goku, sem entender nada, o Vegeta parte para cima do Bills, que sorri e se desvia de todos os ataques, até que atinge o Vegeta, que imediatamente lança rajadas de Ki e no meio da fumaça parte novamente na direção do Bills, que novamente fala falhar e acerta-lhe bem nas costas. Após isto, Bills diz que se o Vegeta continuar a culpar-se pelo passado, nunca chegará a lado nenhum, e logo começa a atacar o Deus da Destruição de novo. Bills agarra no Vegeta e lança-lhe um Hakai à queima-roupa, que o faz ir para bem longe todo fodido. Então Bills diz que a sua mente limita-se apenas à destruição, e essa é a razão do seu poder não ter limites, pois antes da criação vem a destruição. No palácio do Eric, os Hita vasculhavam as memórias do OG-731 e descobriram onde se localizava o vidente Zuno, mas antes de saírem repararam em algo registado pelo androide, a libertação de todos os prisioneiros, e ficam a saber da existência das esferas do dragão. Oh misericórdia, coitados dos Namecs, não têm descanso. Então eles descobrem a verdade e afirmam que as esferas serviam mais do que o Zuno. A moça e o Gas afirmam saber quem são os verdinhos que nós amamos tanto, e Eric percebe que existe um que talvez viva com o Granola. No planeta Cereal, Granola retorna até o seu avô, o Namek, e informa-o sobre o retorno do Frieza, dizendo ainda que o derrotará, mesmo sem os Hita. No entanto, o Namek diz que o Imperador está a vários níveis assim
de poder, e Granola olha para a pequena bola de cristal ali guardada. O avô do Granola diz que a outra esfera está perdida há 40 anos e não foram feitas para desejos egoístas. Olha bem, este aqui parece que nunca viu Dragon Ball, porque desejos destes é o que mais há aqui. No planeta Namek, o ancião diz que poderá haver esferas de cristal por todo o universo desde que haja Namekianos, mas era difícil saber, pois a raça deles não pertencia a este universo. Na casa do avô Namek, ele dizia para a Granola se esquecer da ideia de reunir as esferas, mas não era assim tão fácil. O desejo de vingança era enorme, e eis que, enquanto assistia ao jornal Shuga, reparou num pescador que encontrara a segunda esfera e, sem hesitar, vai para a cidade dos Shugayanos. Sem que ninguém o notasse, ele rouba a esfera e sai imediatamente. Ao chegar a um descampado, o Granola pede ao Utomiru para invocar o dragão. E depois de uns taká, totó e pipiritos, o dragão aparece. Diferente do Shenlong e do Porunga, este com uma cor azul e parecido com o super dragão, Granola então pede o seu desejo. Ele queria ser o guerreiro mais forte do universo. O dragão afirma não poder tornar o Granola o mais forte, pois o seu poder latente não chegava a esse nível, mas o dragão coloca uma condição e só dependia do Granola para concretizar esse desejo. No planeta do Bills, o Vegeta continuava o seu treino de dominar o Hakai, mas sem sucesso. O Bills afirma que ele apenas está a destruir coisas e não a fazê-las desaparecer da existência. E nisto, o Goku entusiasma-se com qual dos dois será o mais forte do universo, mas o Whis logo o interrompe dizendo que o universo é vasto e o mais forte pode estar ao virar da esquina. E de repente, o Vegeta consegue conjurar o Hakai numa pedra minúscula diante de todos, mas está a valer. No planeta cereal estava o Granola, com uma aparência diferente, mais velho e com o cabelo mais comprido. Logo ele emerge uma rocha e destrói-a num segundo, mas a explosão acorda o avô dele, que repara no desaparecimento da esfera. Ao encontrar o Granola, ele afirma ser o mais forte do universo e já poderia derrotar o Frieza, mas Monaito fica preocupado com a situação, mas num instante o Granola segue para o palácio do Herek. Neste momento, enquanto o Whis observava o Granola no seu cajado dos anjos, o Goku e o Vegeta discutiam com o peixe oráculo para saberem quem era o mais forte. No entanto, o Whis sentia que algo menos bom viria. Passados 2 dias, o Granola chega ao palácio e interrompe um show pedindo para lhe dizerem onde estava o Frieza e afirma ser o mais forte. Os irmãos do Eric riem-se e ele pede a um deles para o mandar embora. No entanto, com apenas um dedo, ele empurra violentamente o grandalhão contra a parede, mas o Oil logo levanta-se de novo e ataca o Granola, que se esquiva facilmente várias vezes, deixando todos perplexos. O Granola atinge em volta do Oil de forma a abrir um buraco e fazê-lo cair. Quando o Granola pede para o Eric parar, o grandão retorna à superfície furioso e lança um bocado de chão, mas o Granola destrói num piscar de olhos. Neste instante, a Maki parte para cima do Granola, errando qualquer ataque. Ele amarra-lhe as mãos e lança-a de um lado para o outro, até que é interrompido por Gás. Mas então o Eric acaba com tudo e, com um ar desconfiado, questiona o Granola acerca daquele poder todo. E então o Shiryaru Yano conta que usou as esferas. Então o Eric diz que não sabem do Frieza e precisam procurá-lo, mas Granola pede para se apressarem, pois a condição que o dragão colocou no desejo era que a expectativa de vida do Granola foi encurtada quase na totalidade, restando-lhe apenas 3 anos. Então Granola sai do palácio. Enquanto se alimentavam, os Hita discutiam sobre o poder do Granola. Eles não queriam que ele matasse o Frieza, pois estaria a colocar-se no topo do universo. Então eles elaboram um plano. Teriam que matar o Granola e para isso usariam os Saiyans para o fazer. Tudo batia certo, visto que o Granola odiava também os Saiyans e graças ao 7-3 eles puderam vê-los em ação na batalha com o Moro. O destino dos 3 guerreiros estava prestes a cruzar-se. A vingança, a vontade insaciável de se tornar o mais forte? Em breve descobriríamos. No planeta do Bills, o Whis questiona se o Goku sabe a diferença entre os anjos e ele. Goku afirma ser a Auréola e então o anjo dá-lhe uma trolitada com o bastão e diz que é o facto de os anjos estarem permanentemente com o instinto superior ativado, e diz que o Goku precisa manter a sua mente estável para que o corpo se mova por conta própria, e depois de se exibir, ele afirma que o Goku precisa usar o instinto sem usar uma transformação. Dessa forma, ele não teria problemas de limite de tempo. Neste momento,
entanto, o Whis chama o Vegeta e conta que apareceu alguém forte no universo. Contudo, não sabe se será inimigo ou não. No planeta cereal, o Granola retorna, mas não para a casa do avô. Ele fica apenas a cuidar dele de longe. Do outro lado, Eric pede aos irmãos Maki e Oil que passem no Zuno antes de irem para a Terra, para saberem algumas informações importantes, e assim foi. Durante uma conversa entre Eric e Gas, o pequeno afirma que queria ter lutado contra o Granola. Então, Eric logo afirma que a hora dele chegará e que ele é o único que conseguirá superar o Imperador Frieza, pois o seu plano é que os Hita comandem o universo. Algumas semanas passaram. No planeta do Zuno, a Maki estava furiosa, visto que o Zuno queria um beijo dela e não aceitava de homens robustos. Então, ela beija-lhe a bochecha e ganha direito a 10 perguntas. Enquanto isso, o Goku dominava cada vez mais o Ultra Instinto e consegue mesmo alcançar o ponto continuamente sem se transformar. Já o Vegeta treinava para alcançar o Hakai, fazendo vários troncos desaparecerem da existência, mas eis que o Bills lhe atira um tão grande que a explosão criada pelo Vegeta destruiu toda a cascata do planeta. Um tempo passou. Maki e Oil já sabiam dos pontos fracos dos nossos Saiyans quando chegam então à Terra. Na casa da Kika, a Maki diz para ela chamar o Goku, visto que ele não lhe desobedecia. Pois é, malta, o guerreiro que lutou contra o Frieza, enfrentou o Cell, matou o Buu e eliminou da Arena o Jiren, não conseguia desobedecer à esposa. Nisto, no planeta do Bills, a Bulma contacta o Whis a informar que lhes esperavam visitas ao Goku e ao Vegeta, e afirmavam haver alguém mau por aí. Então a Kika logo dá nas orelhas ao Goku e ele mete-se logo fino. Mas a Bulma interrompe a dizer que é o guerreiro mais forte do universo que está a vir e eles aceitam ir até à Terra. No momento em que o Whis se preparava para os levar, o Bills dá ao Vegeta uma argola para colocar na orelha, de forma a ter autorização para usar o poder dos deuses da destruição. E o Whis faz o mesmo com o Goku. O excesso de confiança de ambos preocupava o Whis, mas então eles partem, deixando o planeta do Bills. Na Corporação Cápsula, a Maki e o Oil vasculhavam o escritório da Bulma e encontraram o radar do dragão, mas são apanhados pela Kika, que apenas se importa com o facto do dinheiro ser da Terra. Passados 30 minutos, eles chegam ao planeta e de imediato questionam acerca do mais forte do universo. No meio de toda a preocupação da Kika e da Bulma, a Maki diz que o Granola os aguarda no planeta cereal e parte. O Oil informa que levarão 18 dias a chegar ao planeta cereal e no meio de tanta luxúria o Vegeta aproveita para ir treinar. Já o Goku prefere encher o bandulho. Neste instante, a Maki contacta o Granola a dizer que 2 assassinos do Frieza estão a caminho do planeta e pior, que eles eram Saiyans. Logo, o Granola entra em choque e fica furioso. O plano do Eric corria às mil maravilhas. Granola esperava ansiosamente a chegada dos guerreiros no planeta cereal. A vingança do ocorrido há 50 anos iria por fim dar início. Passaram então 18 dias. Goku e Vegeta chegam ao planeta e partem em busca do Granola, enquanto Eric e Gas vinham a caminho. O pequeno diz não ter boas recordações daquele planeta. Então, Goku e Vegeta continuam a procurar o guerreiro malvado até que um tiro surge da floresta na direção do Goku, que se esquiva com extrema dificuldade. Então, vários tiros são disparados continuamente. Vegeta logo se transforma em Super Saiyan e o Goku aciona o seu instinto. Após localizarem de onde surgem os disparos, partem a toda a velocidade para lá, desviando-se de todos os tiros, mas ao chegarem lá não estava ninguém. Então vários tiros surgem do céu, mas de novo os guerreiros desviam-se e vão até lá. No entanto, já lá não estava, mas é neste instante que o Goku é atingido num ponto vital e cai inanimado. Vegeta imediatamente dá-lhe uma semente dos deuses e diz para ele se recompor. Então, o Goku transforma-se em Super Saiyan e encontra o Granola, que facilmente se esquiva e aparece nas suas costas, afirmando saber muito sobre os Saiyans. Vegeta questiona o que ele sente acerca da sua raça, mas logo o Granola ataca-os, criando uma enorme explosão. Goku e Vegeta esquivam-se, o ataque parecia o Hakai. Nisto, o Goku pede para usarem a fusão, mas logo o Vegeta recusa e diz para o Goku ir primeiro. Então ele desce e olha para o Granola com ar confiante. Enquanto o Vegeta observava do alto, o Granola questiona se o Goku não se ia transformar em Uzaru. Goku sorri e diz que pode fazer algo melhor. Então
passa para a forma Super Saiyan God, mas o Granola não se impressiona e ainda insulta o Goku. A luta começa com o Granola a ir para cima do Goku, que com alguma dificuldade consegue se desviar dos ataques certeiros do Granola. Eis que o Goku fecha os olhos e aciona o instinto na forma God. A precisão dos seus movimentos torna-se mais focada, mas o Granola eleva-se no ar e dispara vários tiros de uma vez, os quais Goku se esquiva de tudo, mas então o Granola acerta em cheio no abdômen do Goku, que de repente cai quase inanimado. O Granola percebe o que o Goku estava a fazer e conta-lhe tudo, afirmando ter o melhor olho direito do universo e nenhum ponto vital lhe escapa. No meio de um bate-papo, ele conta sobre o Freeza e diz não ter tempo para isto e aumenta o seu QI e afirma ser o mais forte do universo. Nisto, o Goku transforma-se em Super Saiyan Blue e começa a luta novamente. Toma lá da cá, os Shugayanos ficam em pânico e sem entender nada. Goku e Granola lutam intensamente, então o Vegeta encontra uma pegada de Ozaru e percebe tudo o que se passa ali. Lutavam Goku e Granola, o poder do mais forte contra o poder dos deuses. Vários disparos eram desviados pelo Goku, que tentava acertar no Granola, mas sem sucesso. A dada altura, começam a perseguir-se um ao outro pela floresta sem que nenhum conseguisse atingir o outro, outra e outra vez. Mas eis que o Granola surge na frente do Goku e o chuta violentamente, mas ele consegue segurar-se e bloqueia novamente as investidas do Granola e consegue mesmo acertar-lhe um guardanapo, lançando-o para longe, mas de imediato ele contra-ataca e acerta no Goku. Então ele eleva ainda mais o seu QI e aciona o instinto na forma Blue. Contudo, não surpreende o Granola, que se deve estar a achar o maior e agora nada o surpreende. Goku facilmente se desvia dos tiros do Granola várias vezes e quando se preparava para lançar um Kamehameha a queima-roupa, os dois acertam-se mutuamente, causando uma explosão enorme no local. O Granola estava todo fodido, mas o Goku, que encontrava-se novamente quase inanimado, consegue levantar-se e afirma que se o instinto superior tem falhas é porque não o dominou ainda. E após o Granola dizer que exterminará os Saiyans, ele eleva uma onda de energia debaixo do Goku, lançando-o ao céu. Os Sugas, sem entender nada, Goku usa o teletransporte para escapar. Neste momento, o Vegeta diz ter descoberto tudo. Ele conta sobre o passado daquele planeta e desmascara os Hita, e o Goku afirma que vai voltar para a luta, pois ainda não tinha usado o instinto superior no seu máximo. É então que surge o guerreiro de cabelo prateado. Agora sim o Granola fica impressionado. Já não era sem tempo, né? E de imediato leva um banano nas trombas que até o faz perder o óculo. Agora o Goku era tão veloz que o Granola não o conseguia ver a mover-se e levou-o em enxovalho, mas o Granola não desistia e tenta atacar de novo, mas o Goku o impede facilmente, lançando-o. A cada ataque do Granola, o Goku desviava-se naturalmente. Então o Goku perde a paciência e imobiliza o Granola, e levando-o no ar, enquanto lhe arremessava rajadas de ar violenta vezes sem conta. Nisto, o Vegeta sente algo vindo do além, mas de repente o Granola conta que quem lutava com o Goku não era bem ele. Este tempo todo era uma ilusão criada através da divisão do poder. Logo, o Vegeta o encontra, mas o Granola rapidamente desaparece e acerta no Goku, de surpresa e fatalmente, lançando-o para bem longe e deixando-o moribundo. Neste instante, o Vegeta desce até eles e diz para deixar o Goku e o Granola agora o enfrentará. Agora é matar ou morrer. O poder do mais forte prevaleceu perante o poder dos deuses, mas agora tínhamos o confronto entre o homem mais forte do universo contra o mais perigoso. O Vegeta conta que o Freeza é o seu inimigo há muito tempo, mas o Granola ri-se. Ele não acreditava em nada e só queria eliminar os Saiyans. Logo, o Vegeta se transforma em Super Saiyan Blue, criando enormes rochedos provenientes do solo. Então, fala-os a explodir em cima do Granola, mas ele foge. Então, o Granola não fica surpreso e ataca o Vegeta. Uma enorme explosão atinge-o pelas costas e logo de seguida acerta em cheio um soco no Vegeta, que imediatamente o contra-ataca com uma onda de QI, mas o Granola foge de novo. Vegeta parte na direção dele, mas não é efetivo nas investidas. Já com o Granola, o Vegeta apenas conseguia bloquear os ataques, mas por pouco tempo é logo atingido novamente. O Granola então dispara vários tiros no guerreiro, que consegue fugir rapidamente por entre a cascata e pelo rio. O Granola continuamente disparava na sua direção. É então que pede ao Utomiru para se preparar e dispara um tiro
tiro certeiro no Vegeta, que só teve tempo de bloquear, mas então ele usa o Hakai e desintegra o tiro do Granola e é tirado da água. O Vegeta confirma que o Granola está acima da Força Blue, mas diz que o vencerá, e a luta continua no momento em que o Goku acorda cheio de dor. Ele repara que o Vegeta estava a lutar com o Granola. Após várias rajadas de Ki, o Granola destrói todos os ataques facilmente, até que o Vegeta surge nas suas costas, fazendo-o atirar e destruir a cidade antiga, de forma a perturbar a mente do Granola, e afirma que o Granola possui pouca experiência de combate e ataca-o, mas o Granola logo contra-ataca e atira-o ao chão. Planeta Cereal. Verme, o que foi? Já está cansado? Saiba que estou ficando cada vez mais forte enquanto lutamos. Eu vou acabar com você agora mesmo! Fazia tempo que eu não me sentia assim. Não se trata de proteger algo ou salvar alguém. É o sangue da raça guerreira dos Saiyajins fervendo nas minhas veias. Você não pode pensar em nada além da destruição. E assim seu poder não terá limites. Afinal de contas, antes da criação, vem a destruição. Agora eles estão por ali. Toda hora eles mudam de lugar. Hã? O Ki do Vegeta mudou. Esse Ki é divino, mas parece com um Ki de um tipo de Deus. O que está acontecendo com esse cara? O que é isso?
Foi o Deus da Destruição quem me ensinou isso. Disse que é o poder movido exclusivamente pelo instinto. E ele não tem limites. Então prepare-se, pois agora não darei sossego a você. O Vegeta alcança o instinto da destruição e parte para cima do Granola e agarra-o pela camisola, dá-lhe uma cabeçada a padeiro e atira-o para longe, dando-lhe um enxerto de porrada tão depressa que nem eu conseguia acompanhar a leitura. Tareia atrás de sova, o Granola estava a ser enxovalhado, mas consegue acertar no Vegeta, que abre um enorme sorriso e afirma que quanto mais apanha, mais forte fica. O instinto desvia-se de tudo, é o do Goku, que é o inteligente, e o do Vegeta limita-se a receber a pancada toda. Mas bem, então ele agarra na cabeça do Granola e arremessa-o tão violentamente que atravessa toda a cidade, e sem lhe dar descanso, o Vegeta logo lhe acerta um pontapé fortíssimo que o faz destruir mais meia cidade. Perante este olhar magnífico, o Granola fica apavorado e o Vegeta diz que ele aprendeu tudo com o Deus da destruição deste universo, e perante o desespero, Granola atira uma onda de Ki na direção do Vegeta, que simplesmente a recebe e entusiasma-se cada vez mais. Nisto, o Granola atira consecutivamente e de novo o Vegeta recebe tudo, mas num instante ele surge na frente do Granola, que se protege. É então que o Vegeta revela tudo. Diferente do Ultra Instinto, que se movia por conta própria, esta técnica movia-se pelo ego. Estávamos perante o Ultra Ego. Sem deixá-lo respirar, o Vegeta atravessa a barreira e acerta em cheio no Granola. E adivinhem, lá se foi mais um bocado da cidade. O avô do Granola não estava a entender nada e achava que era o Freezer que estava no planeta. Neste momento, o Vegeta conta toda a verdade do passado ao Granola, tudo sobre a exterminação dos Saiyans, mas o Granola caga nisso e esmurra o Vegeta. Oh miséria, ele ainda não percebeu que quanto mais bate no Vegeta, mais o fortalece. Dito e feito, o Vegeta recebe o murro e de seguida aponta para o Granola para o céu, mas ele segura-se na torre. Quando o Tomiru tentava chamar o Granola à razão, ele atira-o dizendo não precisar mais dele. Granola pega na torre e arremessa contra o Vegeta, que a segura e a desintegra como se fosse nada. Granola então atira mais e mais edifícios, mas o guerreiro recebe todo o dano e sorri. A inteligência artificial do Granola consegue retornar à nave e sair dali. Nisto, o Vegeta recebia o dano e batia com mais força no Granola, mas diferente de Goku, que não recebia qualquer dano, o Ultra Ego tornava-o mais vulnerável, pois quanto mais dano, mais o seu corpo ia cedendo, mesmo ficando mais forte. É então que se esquiva de um tiro e não o recebe. Enquanto isso, o Goku tentava recompor-se, mas não estava fácil. Vegeta, por sua vez, continuava a lutar com o Granola, mas o seu corpo começava a ceder ao cansaço e à dor. Mas o Vegeta é orgulhoso e é então que cria uma enorme esfera de destruição e a lança contra o Granola, mas neste instante o olho esquerdo do Granola fica vermelho e ele dá 2 tiros certeiros na esfera, que a desintegra por completo, criando uma onda de energia gigantesca que deixa o Vegeta caído no chão. O Granola agradece, pois pôde evoluir graças à luta contra o Vegeta, e neste exato momento chegam Eric e Gas até a Maki. O plano dos Hita ia de vento em popa e eles iam a caminho da primeira de 2 esferas do dragão do planeta Cereal. A intensidade da luta não diminuía e o Granola continuava a acertar no Vegeta, que já não suportava mais e perde mesmo a forma do Ultra Ego. Granola surge nas suas costas, mas o Vegeta agarra-o e logo é esmurrado várias vezes. Mas eis que surge o Goku na forma Blue e dá uma pera na tromba do Granola e diz que lutará também, mas o Vegeta dá uma biqueira no Goku e diz que não permite ser ajudado por ele, e o Granola não estava a entender nada. O Vegeta esmurra novamente o companheiro. O Vegeta diz alegremente que o seu maior objetivo é derrotar o Goku e só lutava ao seu lado porque tinha algo pelo que lutar e proteger, mas desta vez não. Então Goku chama a razão e questiona se ele preferia morrer. Vegeta sorri e afirma ser melhor que lutar ao seu lado. Neste instante, o Granola surge perto do Vegeta, mas o Goku esmurra-o com uma onda de ar e afirma conseguir ver os ataques do Granola perfeitamente, mas é logo atingido do pescoço e cai. No entanto, Goku levanta-se e atinge o Granola pelas costas,
costas, que o contra-ataca, mas sem efetividade. O Goku atingiu novamente. Parecia que o Goku tinha conseguido entender como o Granola funcionava, mas o problema é que apenas conseguia focar-se em defender. Nisto, o Vegeta levanta-se e vê o Goku lutar já exausto e retorna à forma base. É então que o Vegeta pede para enfrentar o Granola sozinho novamente e segue na direção do guerreiro mais forte do universo. Depois de provocar o Granola, o Vegeta ativa o Ultra Ego e o seu poder não encontrava limites e amassa o Granola sem piedade e fá-lo entrar na cidade dos Shugeyanos. Granola pede para não destruir o local, mas o Vegeta não se importa e até morde o Granola. Parecido com aquela cena do Goku em que ele morde o Buu, lembram-se? Mas atira o Vegeta ao chão e dispara a queima-roupa vezes sem conta no Vegeta. Exausto, o Granola nota uma família de Shuga deixada para trás e lembra-se do seu passado com a sua mãe. Então Vegeta levanta-se e tenta chamar o Granola à razão, mas ele não ouve e atira o Vegeta para fora da cidade, preparando um ataque enorme. Perante a situação, o Vegeta desculpa-se ao Bills e aceita o seu destino. E quando o Goku se preparava para interferir, a nave do Granola passa por ele, com o seu avô, que reconhece o Goku. Quando o Granola se preparava para vencer o Vegeta, o seu avô chega e impede-o, permitindo ao Goku acertar no Granola e fica furioso com o Vegeta. Neste instante, o Monaito desce da nave e revela que mentiu ao Granola, afirmando que nem todos os Saiyans eram maus e que, para surpresa de todos, sim, de todos, o Granola foi salvo por um guerreiro do espaço há 40 anos, cujo nome era Bardock, o pai do Goku. Há 40 anos, no planeta Cereal, os Namekianos e os Cerealenses viviam em paz todos juntos, mas foi numa noite de lua cheia que os Saiyans invadiram o planeta, chegando e destruindo tudo pela frente, matando todos os seres vivos sem piedade. Foi então que Monaito se tornou o último sobrevivente Namek, mas um menino Cereal tinha conseguido fugir, mas perseguido por um ousaro enorme, o pequeno desmaia nas mãos da sua mãe. Aos poucos restantes, realizam um ataque certeiro à lua, e isso fez com que os ousaros voltassem ao seu estado Saiyan, mas mesmo sem a transformação, os guerreiros do espaço eram fortes e eliminaram-nos a todos. No entanto, diante da mãe do pequeno Granola estava ele, o Bardock, que perante a devoção dela, ele recorda-se do passado, no dia que viu o seu pequeno bebê, o dia que lhe deu o nome e assim ficou. Nisto, o Lick diz que a missão está terminada, mas o Bardock afirma ficar para ter a certeza que não sobra ninguém. Então, Bardock localiza o Monaito. Tenta atacar o Saiyan, mas sem efetividade. Ele trouxe a Muesli e o pequeno Granola até a casa do Namek para que ficassem sob a sua proteção. Antes de sair, ele diz o seu nome ao Monaito e parte. De volta ao presente, Monaito afirma que o Goku é parecido com o Bardock. Goku não estava a entender nada, então o Vegeta conta-lhe quem era o Bardock e todos entram em choque, mas neste momento o Granola questiona sobre a sua mãe. Monaito conta que, quando o Bardock estava para sair embora, ele curou-lhe a ferida até que, a dada altura, reparam em alguém. Eram os Hita. Eles negociavam os planetas para as novas populações e tinham intenções de passar a perna ao Frieza e estar acima dele. Mas neste instante, o pequeno Granola acorda e vê o Bardock. Ele grita e os Hita ouvem-no. Logo desmaia novamente. Então, o Bardock pede o capuz ao Monaito para se disfarçar. Enquanto Eric lá chega, o Bardock fingia que os ia matar, mas no meio de tanta hesitação, o Eric atira na Muesli fatalmente. Então, imediatamente o Bardock ataca os Hita, mas o gás protege-os. No meio da fumarada, o Bardock desaparece com o Namek e o Granola. Enquanto o Monaito tentava curar a Muesli, o gás parte na sua direção, mas o gás recorda-se do passado e dá a entender que o Bardock o venceu. Contudo, os Hita já tinham uma esfera e iam em busca da segunda. Gás afirma não precisar do desejo, mas o seu irmão diz que tudo dependia dele. Após saber toda a verdade, o Granola fica destroçado e furioso. Então, Monaito confirma que o Bardock venceu mesmo o gás. Vegeta não se impressiona com o gás, visto que o pai do Goku era considerado classe baixa, mas o velhote sabia mais do que parecia. De repente, o céu escurece. O Eric tinha invocado o dragão, e lá estavam os Suga todos baralhados, e o céu clareia novamente.
algo muito poderoso aproximava-se rapidamente e é então que chegam os Hita, que de imediato apresentam um novo gás, mais alto e com uma postura firme. Era o novo guerreiro mais forte do universo que logo os ataca e destrói a nave do Granola, mas então o gás cria uma lança de energia e lança-a no Granola, prendendo-o à nave, e quando ia matar o Granola, o Goku tenta impedir, mas é imobilizado por blocos de energia e reconhece o Goku, afirmando ser parecido com o Bardock. Então Gas cria um machado de energia e antes que acertasse no Goku é atingido pelo Granola, que imediatamente leva uma esticada nas trombas e continuamente o Gas acertava-lhe. Neste momento o Monaito ajudava o Goku a libertar-se e pede-lhe que salve o Granola. Então Goku aceita. O Gas continuava superior ao Granola e diz que não o mataram, pois ele seria útil, visto que era o caçador de recompensas e tinha muito potencial. Nisto, o Goku lembra-se que ainda tinha uma semente dos deuses, mas o Vegeta tinha deixado na roupa e sabe-se lá onde estava agora. Então o Goku diz para ele a procurar e comer, enquanto tentava conter o Gas. Afirma ainda para o Vegeta usar a forma da cara feiosa e acabar com o Gas. Chega na batalha e logo o Gas tenta acertar-lhe. Goku passa para a forma Blue e destrói a arma do Gas. Nisto, ele ataca consecutivamente o Gas, mas ele defende-se. Então surge nas suas costas e acerta-lhe com um maço enorme, atirando para longe. O Vegeta consegue encontrar a semente e o Goku só apanhava. No entanto, o Vegeta não come a semente. Ele dá ao Granola, que fica surpreso. Então o Vegeta chama-o à razão e fala-o ir para batalhar com o Gas. O Granola come a semente e recupera toda a sua força, e antes mesmo do El magoar o Monaito, o Granola surge na sua frente lançando-o para longe. Então ele coloca o Tomiru de volta no olho e aumenta o seu QI em larga escala e chama o Gas para a luta, que sorri e deixa até ele. O confronto começa. Ambos partem para cima um do outro. O Granola desvia-se e o Gas protege-se. Então o Granola tira-lhe a lança e atinge-o. Logo o Gas lança várias lâminas, mas o Granola passa por elas facilmente. Mas de repente uma enorme bola de ferro surge, mas ele agarra e explode. Bloqueado por várias lâminas, o Tomiru diz para ele não se mover. Então o Gas lança tudo nele, mas nada foi efetivo. Mas antes mesmo de conseguir contra-atacar, o Granola acerta-lhe em cheio no bucho e de novo parte para cima e acerta outra vez no Gas. Goku e Vegeta questionam porque o Gas só criava arma. Monaito afirma que é a sua habilidade natural. Então ele parte na direção do Granola, que agarra nas suas armas e atira para longe com um pontapé. Então ele questiona o mesmo. Então a Maki afirma que ele quer derrotar o inimigo apenas com as suas habilidades, e nisto o Gas desperta e com uma enorme rajada de QI atinge violentamente o Granola. Assim que ele se levanta, atira no Gas, mas ele surge na sua frente num piscar de olhos e dá um soco no Granola, causando até uma explosão. Granola levanta-se, recompõe-se enquanto sorria. Tanto os ataques de um como os do outro eram muito idênticos, mas ao que o Granola consegue acertar no Gas, que imediatamente se teletransporta, mas falha novamente, pois o Granola faz o mesmo, e assim sucessivamente, deixando até o Goku triste por usarem a técnica dele tão naturalmente. Um atrás do outro, não se feriam gravemente. O Vegeta dá-se conta do que se passa. O Gas não tinha experiência, então tinha falhas na sua forma de lutar, e o Granola teria chances de vencer. O Gas eleva o seu QI e ataca o Granola, mas ele é mais rápido e esquiva-se. Apesar de ser o mais forte, o Gas não era superior nesta luta e o Granola tirava partido disso. Contudo, o Gas começava a aprender sobre o seu poder e acerta no Granola, que o contra-ataca a uma velocidade enorme e o encurrala com clones, mas não tem efetividade perante o Gas, que massacra um por um e consegue aniquilar todos eles. Mas o Granola usa a carta na manga e dispara a queima-roupa no bucho do Gas, atirando com força para bem longe. Chega então o Eric até perto do Gas. Enquanto afirmava que o irmão era o mais forte sem margem de dúvida, ele tira-lhe o colar da cabeça. Aquilo era o que mantinha os instintos dos Hita selados de forma a controlarem-se, e então o Gas descontrola-se, uma besta sem limites. Nisto, o Monaito afirma que aconteceu o mesmo quando lutou contra Bardock, e imediatamente a fera parte para cima do Granola, que nem teve tempo de respirar e é arremessado ao chão e depois para longe.
O gás não permitia que ele descansasse e ataca violentamente o Granola, agarrando-o na cabeça e abrindo uma cratera nos rochedos. O monstro era mais forte que o Granola em larga escala e começa a esmurrar o pobre coitado. O Vegeta tenta saber como o Bardock o derrotou, mas o Monaito não tinha visto, então não sabia. Maki tenta chamar o gás à razão, mas ele ataca e ao Oil. Eric tentava estar calmo perante a situação, mas então o gás olha para o Vegeta e dá-lhe um Karate Shidokai. Logo de seguida começa a esmurrar o coitado do príncipe dos Saiyans, mas o Goku interrompe e bate-lhe. Gás tem uma visão do passado, do dia em que o Bardock lhe deu uma tareia e foge dali aterrorizado. Então, perante as palavras calmas do Eric, o gás controla a fúria e volta ao seu estado normal. Olha para Eric e volta-se para os guerreiros, mas neste instante o Granola surge nas costas do Eric, contudo o gás tira-o dali. Então o Granola, cheio de sede de vingança, prepara um tiro, mas o gás impede, partindo-lhe os 2 braços. De seguida, cegou-o com 2 tiros certeiros e por fim o Eric mata o Granola pelas costas. No meio disto tudo, o Vegeta oferece o seu poder ao Goku para que ele pudesse lutar. Então Goku transforma-se em Super Saiyan Blue e vai na direção do gás e acerta-lhe, mas sem muita efetividade. Então Goku tenta manter-se calmo. Ele preparava-se para ativar o instinto, mas sem dar conta, uma enorme placa de aço cai. Goku desvia-se, mas logo é apanhado por 2 paredes iguais. Novamente consegue sair dali, mas várias e várias vão na sua direção. Goku consegue destruí-las. Então o gás atira-lhe restos de cidade. Goku esquiva-se de tudo, mas logo surge um comboio que o atropela. Quando eu estava a ler esta parte, lembrei-me do Spider-Man a segurar o comboio. Tipo, consegue subir nas carruagens e o gás pede para ele vir com tudo, mas o Goku não acerta um único golpe. É quando o gás o agarra e afirma que o Goku não é como o outro Saiyan de há 40 anos. Goku escapa dali, mas é logo abalroado por outra locomotiva. Nisto, o gás questiona se ele é mesmo filho do Bardock. Assim que o Goku lhe conta tudo, ele recusa-se a perder e atira-o ao mar e impede que consiga respirar. Goku consegue ainda lançar uma onda de Ki, mas o gás domina e lança ao Goku criando uma onda enorme. Nisto, o Monaito tentava trazer o Granola de volta e o gás parte na sua direção, mas o Goku impede e agarra o gás. Enquanto o Jaco mudava a lâmpada de uma barraquinha de legumes na feira, o Goku aparece com o gás após usar o teletransporte. Agora num planeta desconhecido, a luta continuava. O Goku consegue escapar das investidas do gás e até bloquear. Então ele questiona se o gás o consegue acompanhar, ao que ele persegue o Goku e desaparecem. Gás e Goku vão ter a um asteroide e continuam a lutar, até que novamente desaparecem. O Goku tentava afastar o gás o mais possível do planeta cereal enquanto o enfrentava. A técnica de teletransporte do Goku era claramente superior e estava a fazer o gás cair aleatoriamente, até que cai na banheira do rei e de novo desaparecem. Desta vez, eles vão parar à prisão galáctica e numa conversa entre os criminosos que conheciam o gás, ele começa a gozar com ele, a dizer que ele se mijava de medo e o Goku começa a rir. Então o gás, irritado, diz que só saía um pouco pois ele não aguentava. E na realidade isso é mijar-se todo. Então o gás afirma querer que os Hita sejam os mais fortes de todos e que confia no Eric. No entanto, o Goku conta-lhe sobre o Raditz, mas o gás caga nele e atira uma onda de Ki, mas o Goku teletransporta-se para uma das naves da patrulha ali perto, mas o gás acompanha-o e de novo desaparecem, até que chegam até onde estava o Whis por acaso e deixa o gás com ele. No minuto seguinte, o Goku faz todo o caminho de volta e impede que o Monaito fosse atacado. Já o Whis diz que o gás não conseguirá se deslocar até ao planeta cereal e então o gás sai a voar. Neste momento, o Whis fica surpreso por o peixe oráculo não saber quem era o gás. Goku então ajuda a levar o Granola e aguardam o retorno do gás. Nisto, o Whis contacta o Goku a dizer que não gosta que lhe interrompam a sobremesa e que o gás se deslocava a velocidades absurdas. Goku questiona o que pode fazer para alcançar o Ultra Instinto na perfeição. Whis logo lhe diz que ele deve achar o seu próprio meio e para olhar para ele mesmo. Neste instante, o Monaito interrompe para mostrar ao Goku o rastreador do Bardock que estava danificado e possuía uma mensagem gravada nele. Então, o Otomiro oferece para consertar o rastreador e consegue. Fuja o mais longe que puder.
eu vou deter o gás. Mesmo sendo só os dois, vocês precisam sobreviver, disse o Bardock. É neste instante que uma memória desperta no Goku do dia em que partiu em bebê. Há 40 anos, o Bardock enfrentava o pequeno Gaz, que o subestimava por ser considerado de classe baixa. O Saiyan começava a dar um amasso fácil no Gaz e diz para o Monaito fugir. Mesmo que fossem só os dois, eles tinham que sobreviver. Então o Gaz volta a lutar, afirmando que os Saiyans não terão um futuro muito longo, e logo o Bardock parte para o confronto. Mas o Gaz esquiva-se e acerta-lhe uma marretada na cabeça. Mas o Bardock consegue continuar e parte para o Gaz, mas imediatamente é atingido e cai no chão. O Monaito parecia ter um plano e pega nas esferas do dragão Torombo. Então o Bardock sente-se animado por enfrentar alguém tão forte, mas apanha de novo e é lançado para longe. No meio da luta, o Monaito faz o seu pedido e o dragão diz ao Bardock que o enviará de volta ao planeta Vegeta por conta do desejo de Monaito. E quando o Gás se dá conta do dragão, ele afirma não poder realizar o desejo por recuso do Bardock. Então a luta continua, mas sem muita chance de vencer o Gás. Neste momento, Monaito comunica com o Bardock e diz que quer retribuir por tê-lo salvo, mas o Bardock estava focado em vencer o Gaz. Então o Namek questiona o que poderá fazer para ele e diz para ele pedir o desejo. Bardock deseja então que os seus filhos cresçam bem e as esferas separam-se e são avistadas pelo Eric, que decide ir ver. Já Monaito decide proteger o pequeno Granola. O Gaz não largava o Bardock e a vitória era cada vez mais certa. Então o Gaz agarra na cauda do Saiyan e lança-o, arrancando-a dele. Após isso, ele atira uma lança, mas acerta no Monaito, e então o Gaz perde o controle de si e parte para cima deles, agarrando o Bardock. Neste momento, ele enche a mão e emerge uma onda de Ki no Gaz e começa a enxovalhá-lo. Nisto, o Gaz questiona porque o Bardock não parava, se sabia que não venceria. Cada vez mais furioso, ele parte na direção do Bardock, mas ele acerta em cheio no Gaz e afirma que lutará para sempre, desde que exista alguém para derrotar. E com uma bela aura ao seu redor, o Bardock sorria diante do Gaz, que quanto mais se enfurecia, mais apanhava. E então, sem lhe dar descanso, o Bardock lança uma rajada de Ki enorme e vence o Gaz, mas logo cai no chão. Então o Eric chega e leva o irmão para fora dali, mas antes ele conta ironicamente que os Saiyans são tão ingênuos que um dia, por acaso, até um meteorito pode cair em cima deles e dispara no braço do Bardock, que cai da montanha. O Eric dispara vários tiros para se assegurar que o mata quando a Maki diz que o Freeza estava a chegar e ele leva o pequeno Gás. Mas por sorte, o Monaito vivo consegue curar o Bardock. O pai do Goku tinha vencido o Gás. O Bardock e a Genie tiveram que enviar o seu pequenino para a Terra em bebê para conquistá-la. Então Goku lembra-se e diz que não confiava no seu próprio poder. O Vegeta afirma que é o orgulho que devem carregar e não os pecados dos Saiyans. E então percebe porque o Raditz e o Goku cresceram bem. Foi graças ao desejo. Mas desde quando os Saiyans eram tão mimados? Dizia o pai babado com a sua pequenina Bra, não é? O orgulho Saiyan de qualquer raça não era confessar os pecados nem vingança. É aceitar a sua natureza e as suas convicções. Monaito entrega-lhes roupas novas, iguais às do Bardock, mas nenhum deles gosta e logo dá-lhes as originais. Mas nisto o Gaz aparece e diz ao Oil para informar o Eric que ia acabar com tudo num instante. Então Goku e Vegeta aparecem diante do Gaz. Apesar de tudo, o Vegeta decide que devem lutar juntos, e assim é. Surge o Ultra Instinto lado a lado com o Ultra Ego, e uma imensidão de Ki é emergida para o céu. Isto preocupa os Hita, mas os guerreiros não se limitariam às chances de vencer, mas sim ao puro desejo de vencer, e partem na direção do Gaz, que consegue bloquear ambos os ataques. É sério isto? Ultra Ego, Ultra Instinto, e ele bloqueia tipo, sou bué da forte. Já chegámos a uma fase nada a ver, não é? Pronto, agora o Gaz é o quê? É o mais forte do universo, por acaso? Pá!
Nisto, o Goku e o Vegeta não conseguem acertar no gás, que facilmente se desvia de tudo e consegue atingir o Vegeta e o Goku, mas nada de muito efetivo. Os dois continuamente seguem contra o gás e começam a chegar a algum lado, até que o gás se cansa e dispara uma onda de Ki. Eles esquivam-se e são lançados um Kamehameha e um Galick em simultâneo, mas o gás foge e acerta-lhes por trás e começa a dar uma aula de pancada ao Goku. Então, com o Goku no chão, o Vegeta preparava um Hakai enorme, pronto para ser lançado, e neste instante o Goku teletransporta-se e o gás tenta segurar o ataque com tudo o que tem, mas ambos empurram a esfera e o gás não estava a conseguir aguentar. Nisto, o Eric diz que tudo ia como plano, uma vez que o poder do gás era diferente do Granola, então ele consegue empurrar a esfera de energia destrutiva. Neste momento, o Vegeta salta e deixa o Goku sozinho, mas antes que fosse possível fazer algo, o gás dá uma bicuda no Vegeta e depois começa a esmurrá-lo. Neste instante, o Goku consegue desviar a esfera para longe e volta até ao Vegeta, que enchia o saco ao gás, pois, como outrora um velho ditado dizia, quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. E com o Vegeta era isso mesmo, e o gás só ficava mais furioso. O gás massacrava o Vegeta com pancada e ia matá-lo, mas o Vegeta logo se levanta e atinge-o violentamente enquanto sorria, mas o gás eleva o Vegeta no ar e lança-o para longe, depois trá-lo de volta e bate-lhe mais, mas no momento em que o Goku ia intervir, o Vegeta impede, visto que o seu ego só aumentava cada vez mais. Então ele diz para o Goku se despachar a encontrar o seu instinto e começa a pancadaria novamente. Dá uma cabeçada a padeiro ao gás e o Goku retorna à forma base, tentando encontrar o seu poder divino. O Vegeta estava todo amassado e a Maki diz até se ele era algum tipo de zombie. Já parecia assim. Só apanhava, mas mantinha-se lá. Nisto, o gás já começava a acumular cansaço, quando o Vegeta se levanta e avança de novo na direção do gás, mas antes mesmo de lhe acertar, volta à sua forma base e desmaia. Quando o gás se preparava para matar o Vegeta, o Goku interrompe-o e protege-o com uma barreira divina, trazendo-o para junto dele. Então, o gás ataca, mas não consegue chegar perto. Goku abre um sorriso e eleva o seu Ki. O Goku consegue alcançar o seu próprio poder divino. Talvez seja um instinto incompleto, mas nesta forma ele poderia usar as emoções, visto que seria difícil manter-se calmo depois de tudo. Gás, então furioso, chega até ao Goku, mas mais rápido acerta no gás com tanta força que causa uma destruição no local. Sem lhe dar um segundo de sossego, o Goku persegue e enxovalha o gás e lança um Kamehameha que o deixa cheio de medo. Após isso, logo voltar a humilhar o gás, que nada conseguia fazer, pois se tentasse, logo o Goku enchia-lhe a marmita de novo. O Vegeta sorri e o Goku não perdoa o gás, que estava furioso, e lança-lhe várias armas para cima, mas o Goku contra-ataca com as suas próprias armas, com um pontapé fortíssimo, acaba por deixar o gás todo fodido. Neste instante, chega até ele o Eric, que pega no gás pelo pescoço e questiona porque ele é o mais forte e que o seu propósito é vencer o Freeza para tornar os Hita acima de todos, mesmo custando a sua vida. No momento que Goku colocava a hipótese de lutarem, no outro dia, o gás levanta-se junto de um Ki avassalador, com uma aparência mais acabada. O poder do gás parecia não ter limites. O gás eleva o Goku no ar e afirma arrancar a cabeça dele, mas consegue teletransportar-se e surge nas costas do gás, que sem esforço nenhum acerta-lhe um sopapo bem no nariz e num piscar de olhos. O gás aparece nas costas do Goku, agarra-o pela cabeça e atira-o floresta fora. Então cria um furacão enorme que engole o Goku. No instante, o gás dispara vários raios que acertam no guerreiro. Perante a perda de esperança, o Eric sorria e o Goku nada conseguia fazer. O gás prepara-se para finalizar o Goku e dá-lhe um enorme soco que o deixa no chão todo fodido. Então o gás afirma que o seu poder já não usa o seu corpo e o Goku continuava a apanhar, tentando contra-atacar, mas no momento que iam ambos um contra o outro, surge um tiro que atravessa no meio. Era o Granola, que imediatamente parte na direção do Goku e tira-o dali, e pede ao Goku para confiar nele. Nisto, enquanto o Granola acumulava energia suficiente para acabar com o gás, o Goku vai
para cima, tentando contê-lo. Num toma lá, dá cá, o gás superioriza-se ao Goku. Focado na batalha, o Granola tinha imenso poder acumulado, então o gás tenta atingi-lo, mas o Goku protege-o, mas de imediato vira-se e ele atinge várias vezes o Goku. Já praticamente fora de combate, o Goku vê-se derrotado. Gás preparava-se para alvejar o Granola, quando o Vegeta manda uma cabeçada azeitona no gás e de imediato a Maki e o Oil partem para apoiar o irmão. Mas de repente o Monaito coloca-se na frente deles e impede que avancem, colocando-os a dormir profundamente. Então lá estava ele, pronto para atirar o gás. Enquanto o Vegeta o aguentava, o Eric afirma que aquilo destruiria o planeta inteiro. Neste instante, o Goku desperta o Ultra Instinto que derrotou o Moro e agarra o gás, impedindo que ele magoasse o Granola e lança-o quase para fora do planeta. O Granola estava ferido na visão, mas o Utomiru então ajuda-o a mirar no gás e perante o desespero ele dispara um tiro tão forte e certeiro, capaz até de destruir os planetas. Ele acerta no gás e tenta o seu máximo para segurar o Vegeta e o Goku. Neste instante, o gás cai no céu como um meteorito e o Granola afirma não ter morto e diz para que os Ita saiam do planeta para sempre. O Goku parabeniza-o, mas o Granola ressente-se pelo mal que fez aos guerreiros, então teria mesmo terminado esta luta. O Granola sai vencedor da batalha contra o gás. Enquanto o Goku e o Vegeta discutiam em quem seria o mais forte no futuro, o Granola tomba, pois o ataque que realizou para finalizar o gás custava a vida a quem o lançasse. Neste instante, o Monaito aparece para curar as feridas do Granola e surpreende-se com a sua evolução. Agora ele conseguia curar na totalidade alguém e fê-lo com todos. Mais adiante, o Eric estava furioso e começa a fugir para a sua nave, mas é chamado pelo Goku, que questiona se ele iria deixar os irmãos para trás, e neste mesmo instante, o Monaito é atingido no peito e cai inanimado. Além, lá estava ele, com uma aparência morta, mais parecia um cadáver. Então questiona o Granola ironicamente se ele já não queria se vingar. O Granola, sem pestanejar, chega até o seu avô. Já o Goku e o Vegeta, com as suas almas divinas, partem para cima do morto-vivo, que facilmente os impede e lança ao chão, fazendo-os perder assim os respectivos ultras. Mas logo se recompõem e ativam imediatamente as auras e começam a enxovalhar no gás. O gás lança de imediato uma onda de Ki e atravessa até aos Saiyans, dando-lhes um pontapé mesmo na cara, atirando-os para longe enquanto se ria. Neste instante, o Vegeta diz que mais parecia que estão a lutar com alguém já morto, e na verdade parecia mesmo, mas além da luta, o Monaito caminhava a passos largos até à morte e deixa mesmo o Granola. Na batalha, o Goku acerta no braço do gás e fode-lhe o bracinho todo, mas ele estava-se a cagar e logo acerta uma pancada no Goku. Eu meti esta imagem aqui só para vermos este olhar lindíssimo. Eric continuava a incentivar o gás, mesmo sabendo que iria causar a sua ruína, até que a Maki o interrompe e ele bate-lhe e afirma que o gás teve que abdicar de toda a sua expectativa de vida para ser o mais forte, com quilómetros de distância. O jovem, quer dizer, o idoso, gás, ouve aquilo e vê o seu reflexo na água, uma aparência morta e moribunda. O Eric então diz para ele se apressar em matar toda a gente, porque ele estava a caminho. Chega ao planeta Cereal, o imperador do mal, Frieza, diante deles, e para espanto de todos, o Freezer cumprimenta o gás com um sorriso irónico e o gás parte para cima dele sem hesitar. Com um olhar firme e confiante, ele atravessa a sua mão no gás e ele simplesmente cai e se desintegra, passando a ser apenas um esqueleto dividido ao meio. Frieza esmaga o crânio do gás e olha para o Eric, questionando o motivo por tê-lo chamado. Enquanto o Goku e o Vegeta estavam sem saber o que dizer, o Eric diz ser um mal-entendido e o Frieza imediatamente chega perto dele, afirmando saber dos planos do Eric desde sempre, diz ainda saber de tudo no universo e que ele era o mais fraco dos Hita. O Eric tenta dar-lhe um soco, mas o Frieza impede-o, desintegrando-o no segundo seguinte. Planeta Cereal.
Ei, Frieza! Fala logo! Como conseguiu ficar assim tão forte? Você quer mesmo saber? Tudo bem, eu vou contar pra vocês, Saiyajins. Até pouco tempo atrás eu não estava neste mundo. Eu estava treinando em uma outra dimensão. Outra dimensão? Como assim? Eu estava procurando uma forma de aumentar os meus poderes e, por coincidência, em um dos planetas que dominei, havia uma porta de entrada para uma sala onde o tempo flui diferente. Ele está falando de uma sala do tempo. Isso quer dizer que existem outras salas como a da Terra espalhadas pelo universo. Ah, então vocês já conhecem este recurso. Bom, pela forma como seus poderes evoluíram tão rapidamente, acredito que até mesmo já utilizaram, não é mesmo? Recentemente eu tive contato com 3 grandes guerreiros. Seus poderes eram magníficos. Tanto que até cheguei de me questionar se ainda merecia o título de Imperador do Universo. E até mesmo os poderes do grande Frieza Dourado foram superados com facilidade por esses 3 guerreiros. Então eu precisava fazer algo. Afinal de contas, eu não poderia ficar perdendo pra vocês pelo resto da vida, não é mesmo? E foi aí que eu encontrei esta sala. E nela eu treinei durante 10 anos. 10 anos? Mas isso é impossível! Como sabem, eu nunca fui muito de treinar. Eu sempre fui um prodígio. E com este treinamento eu posso lhes assegurar que agora sou o guerreiro mais forte do universo. Mais forte? Quanto? Você quer mesmo saber, Saiyajin? Já sei. Eu vou dar a vocês a honra de serem os primeiros a verem a minha mais nova transformação. Então prestem bem atenção no que vocês verão agora. Preparem-se. Não é verdade, não pode estar acontecendo! Este é o Black Frieza. E eu tive muito trabalho para alcançar esta nova forma. Agora vou dar uma pequena demonstração do meu novo poder. Se prepare, Kakaroto!
Olhem só pra vocês dois. Enquanto vocês perdiam tempo brincando neste planetinha, eu consegui superar seus poderes. Eu poderia matá-los agora se quisesse, mas meu objetivo agora é outro. Acabarei com vocês em outra oportunidade. Frieza. Antes de partir, o Frieza repara no Oil e na Maki e pergunta se não querem ir com ele, pois estava a precisar de um cozinheiro e um servente, e assim é, ambos vão com ele para a sua nave. O Granola tentava fazer com que o Monaiko aguentasse, até que de repente ele acorda. O Whis chega e dá uma ajuda revivendo o Namek. De seguida, afirma precisar do Goku e do Vegeta porque o Bills não sabia preparar noodles. Sério, é só meter água quente, literalmente, né? Naquilo, pronto. O Goku questiona se o Granola não queria treinar com eles, mas ele recusa, afirmando que precisava reparar o estrago que causou no planeta, e o Vegeta dá-lhe o radar das esferas. O Namekiano dá ao Goku o rastreador do Bardock e ele sorri levemente. Quando se preparavam para partir com o Whis, o Vegeta diz ao Granola para visitar a Terra quando quiser lutar. Ele estará à espera dele, e arrancam a fundo com o Whis. Durante a viagem, o Vegeta questiona o Whis se o guerreiro mais forte que o Peixe Oráculo mencionou era o Frieza. Ele diz que talvez sim, talvez não, e que eles teriam que treinar ainda mais. Mas primeiro, os noodles. No planeta do Bills, todos enchiam um bandulho com uns deliciosos noodles, exceto o Vegeta, que olhava fixamente para o céu. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não! Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Desde o dia em que eu te encontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Haja o que houver, eu te amarei. Quero para sempre ao seu lado estar. Deixe de pensar em tudo que já ficou para trás. Quero saber se é comigo que você vai sonhar. Se não tem alguém em quem confiar, já não encontro um caminho que me leve a você. Quando enfim consegui confessar todo o meu sentimento e desejo de amar, não sei o que